Aí deve estar se esperando. Tá, já tá online. Tem 4 pessoas já. Vamos ver. Mas e o link? Mandei agora. Então tá, gente. Tivemos um probleminha técnico, estamos voltando, mas vamos ver aqui. Ainda não estou achando aqui no sessão. Não, eu te mandei o link do StreamYard pro teu WhatsApp para tu entrar. Tá, vamos ver. Vou tentar pegar aqui no WhatsApp. Alô? Alô, aqui o microfone não está funcionando. Voltou. Não é Ah, tá, já está funcionando. Tá certo. Eu já. A Bispa voltou. Entrar no estúdio. Já voltou, já está ao vivo de novo. Muito bem, conseguimos voltar. Vamos ver agora, conferir que está no Facebook. Pode ter sido a música que colocou a Paula com aquele grupo que por direito autoral este derruba. Pode ser. É, quando eu falei, ó, o direito autoral aí. Vamos ver aqui, estou conferindo no... Ah, agora estamos. Muito bem, boa noite. Tivemos um probleminha técnico, mas agora já temos a Carmen Eteo, Carlos Eduardo Hansen, Thaís Farefeldens, boa noite. Então vamos rezar de novo. Temos que orar de novo. Então vamos começar com a oração no livro de oração comum, página 628. No rito do berço da saúde. Vamos começar com a afirmação de fé. Eu creio, ó Deus dos deuses, que tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Por todas as pessoas que buscam a Deus, Que elas possam encontrá-lo. por todas as pessoas que temem o futuro, Que elas possam ter confiança em Deus. por todas as que têm dúvidas, Que elas não fiquem desesperadas. por todas as que sofrem e choram, Para que sejam fortalecidas e consoladas. as que vagam sem rumo, Que elas possam encontrar um teto. pelas solitárias, tristes e em crise, Que elas possam encontrar alguém para lhes fazer companhia. pelas que têm fome dia e noite, Que elas possam ser saciadas. por todas as que vivem no mundo entre a esperança e o medo, e também por cada qual de nós, oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, as nossas orações. Amém. Vamos a orar a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas, e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reina a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo,
seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Então, damos a boa-vinda à Bispa Merigley, que está na Diocese Anglicana de Pelotas, onde a água chegou um pouco depois, mas causou bastante estrago, e está lá trabalhando duro para fazer frente. E, como sempre, nosso engenheiro ambiental, Guilherme Ramos, que nos falará sobre essa previsão de chuva que está vindo por aí. Então, Bispa Merigley, minha colega, nos conta como está a situação e o que estão fazendo e o que fizeram aí na Diocese Anglicana de Pelotas. Boa noite, Bispo Humberto, meu colega de área, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, e a Paulinha, a Paula, que está aí nos bastidores também conosco, né? E é uma alegria a gente poder estar aqui partilhando esse momento de conversa e de angústias e medos, né? Quando o Guilherme entrou em contato comigo para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, eu disse a ele que no mesmo horário nós temos, né, uma reunião que está acontecendo agora aqui em Pelotas, é uma plenária de avaliação e de novas perspectivas, né? É o Solidariedade Pelotas, onde todos os movimentos sociais, sindicatos e comunidades religiosas e ONGs estão reunidas lá, e a Bruna, a nossa secretária, está nos representando neste momento. E como eu havia falado, quando nós fomos atingidos aqui, nós tivemos um diferencial em relação aí, porque nós tivemos um tempo de preparação até que as águas, né, baixassem. Então, o número de pessoas que nós conseguimos retirar das zonas vermelhas, né, das zonas de inundação, foi maior. Foi um corre muito grande, né? Uma evacuação muito grande, onde teve uma mobilização muito grande das cidades, mas conseguimos, na maioria, tirar. Por isso, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito, né? Justamente por isso. Tivemos grandes danos com patrimônio, mas não tivemos nenhum óbito. E isso nos deu esse tempo de preparação. Então, para contar um pouquinho, não sei se eu já posso seguir na prosa, né? Para contar um pouquinho, nós tivemos aqui em Pelotas, como alguns sabem, nós tivemos um abrigo na nossa catedral, abrimos o nosso salão, e atendemos 42 pessoas, estiveram abrigadas durante 24 dias. Uma grande maioria de crianças, e nós também tivemos um abrigo na cidade de Rio Grande, que também foi muito atingida. O centro de Rio Grande foi totalmente alagado, mas, graças a Deus, a nossa paróquia, a Paróquia do Salvador, não chegou água. E é interessante a abertura do abrigo em Rio Grande, porque não foram pessoas tiradas de suas residências. O abrigo de Rio Grande foi aberto por conta, e isso foi só de mulheres, e é um abrigo que acolheu mães solos e mulheres trans, que foram agredidas em outros abrigos. Então, foram retiradas de outros abrigos e vieram se abrigar no abrigo da Paróquia do Salvador, em Rio Grande. E diferente do nosso, que nós colocamos as famílias atendidas da Associação Amar. Então, quando foi aberto, quando houve, né, o boom da enchente, que houve a inundação, realmente,
o trabalho do voluntariado, a correria, as doações, no nosso abrigo aqui em Pelotas, nós tivemos 150 voluntários que trabalharam, né, no abrigo, dentre para alimentação, para limpeza, médicos, enfermeiros, 24 horas, equipes de psicólogos e assistentes sociais. Então, foi uma grande união de todo mundo. E também fomos um centro de recolhimento de doações, onde a medicação, nós tivemos um consultório médico concentrado na catedral, onde a medicação para os outros abrigos saíam da nossa catedral, e as doações também. Lá na Z3, foi assim, o lugar mais atingido, que é uma colônia de pescadores, não tinha como entrar carro comum ou somente com a Defesa Civil. Então, nós levávamos as doações e a Defesa Civil, então, levava, porque ficaram muitas pessoas, muitas famílias nos barcos. Colocaram lonas nos barcos e ficaram dentro dos seus barcos. Não saíram das suas casas, né? Não foram para os abrigos, por conta do medo de saques, né, nas suas residências. Então, foi uma situação assim, bem atípica, pegou todo mundo de surpresa, a gente foi aprendendo no decorrer de toda a situação, e agora o abrigo aqui na Catedral fechou, o de Rio Grande ainda permanece aberto, porque temos 8 mulheres ainda lá. Algumas não conseguiram voltar para suas casas, porque, embora a água tivesse baixado, está saindo muito bicho das paredes, porque ficou sem condições de habitar a casa, né? Mesmo com a limpeza. Então, agora é na questão da limpeza. Estamos nos organizando, estando com as pessoas, e na distribuição das cestas básicas, colchões, os eletrodomésticos, roupa de cama, e que é o que a gente tem feito agora nesse período e na limpeza das residências, né? A gente pode passar as fotos para aproveitar que a gente está aqui com a apresentação que a Bruna preparou, e aí a gente pode... Aí aqui é o nosso abrigo, né? Aqui na Catedral, e onde eu falei, né, 42 pessoas. Nós tivemos, graças a Deus, um grande mutirão de doações, né? O escritório diocesano virou um grande eram fraldas e papel higiênico e material de limpeza. A nossa grama na catedral, ela sumiu, virou, porque era um entra e sai de muitos carros, né? Então, assim, uma das coisas que nos impressionou muito nesse tempo de enchente é a solidariedade. São pessoas vindo de todos os lugares, doando o que tinham, o seu tempo, e para a organização das sacolas. Um outro salão da catedral aí, aqui está a farmácia, ó, que foi... Aí é o escritório episcopal, é o meu escritório que virou uma farmácia, onde nós tínhamos os médicos 24 horas, né, atendendo os abrigos. A alimentação toda era feita fora da catedral, então tinha cozinhas para todos os abrigos das cidades, que vinham as marmitas prontas e a comida pronta, né, para os abrigos. Então, não era produzido lá. E, é claro, nós tínhamos que trabalhar na questão da autoestima. Com tudo isso, como trabalhar a autoestima das pessoas, né? Então, se criou o Salão do Abrigo, né, onde tinha corte de cabelo, maquiagem e todas essas questões, né?
que era necessário trabalhar a questão da autoestima. Vídeos... Manter a gurizada entretida também, né? Porque criança parada... Nós tínhamos 18 crianças, né? Então, eram nesse abrigo, né? Então, tínhamos aí a Turma da Alegria, né? Que fizeram, Banda do Exército. Então, aí é em Rio Grande, a paróquia em Rio Grande. E aí é um pouco da Z3, né? Do que ficou a Z3. Tem alguns lugares que as casas foram tomadas, foram tapadas e perderam tudo. Assim, a gente vê que já não são casas boas, né? Já não tem uma estrutura boa e então perderam aí tudo que tinham. Aqui ainda continua com água dentro das casas. Não tem condições dessas famílias voltarem ainda. Mais de um mês já mais de um mês. Pelotas e Rio Grande, se a gente for pensar, aquela água que caiu lá em Estrela, lá no Rio Caí, Taquari, toda essa água demora muitos dias, né? Mas passou aqui pela região metropolitana e aí depois passou por todo o Guaíba, Lagoa dos Patos e chegou lá em Pelotas e Rio Grande. Então, uma das coisas que a gente conversou muito nas nossas conversas e rodas de conversas aqui, os diques da cidade foram muito bem planejados e foi o que segurou muita coisa. Se não fossem os diques e a preparação que teve, né, esse tempo até a descida da água, o estrago seria muito maior, né, muito maior. Mas, graças a Deus, a população foi toda... havia live diária, né, da prefeita, avisando e anunciando como é que estava acontecendo, o nível das águas, onde é que tinha que evacuar. Então, o município teve uma grande possibilidade, vamos dizer assim, de poder... Algumas pessoas tiraram tudo de casa, conseguiram tirar, né? Então, por conta disso, dessa preparação, né, que aconteceu. E teve atuação em conjunto com o poder público daí em conjunto. Nos abrigos. A prefeitura, o exército teve uma grande... É isso que eu digo, assim, teve uma grande mobilização e todo mundo estava junto na caminhada. E diariamente era feito encontros, né, desse grupo Solidariedade, que se reunia e avaliava. Isso foi muito importante na cidade, né? Junto com a prefeita, com a Defesa Civil, os grupos que puderam se organizar e se estruturar. E saber onde é que estava o maior caos. Então, isso foi muito, muito importante neste momento. Esses dias de diferença, eu acho que eles fazem um fator psicológico que ajudou, eu acho, para a preparação da cidade, é que aqui em Porto Alegre, em Canoas, muitas vezes a gente não acreditava que ia ser desse tamanho o evento, não se acreditava que tal lugar ia chegar água, o pessoal ia ter que sair. E eu acho que quando a água chegou em Pelotas e Rio Grande, já tinha uma noção um pouco melhor, né, de que realmente era um evento extremo, muito acima da média, e que aí a cidade tinha que se preparar, as pessoas realmente tinham que sair de casa, e acho que ser o último ponto a ser atingido, pelo menos, trouxe essa vantagem, né, de ter um tempo melhor de preparação e das pessoas realmente acreditarem que o que vinha era fora do comum. Mas também um diferencial, porque aqui tivemos muito pouco apoio do poder público em todo momento, praticamente teve ausente, né? Claro, o tamanho, por exemplo, a cidade de Canoas ficar 50% embaixo d'água, ou Eldorado 80% embaixo d'água, não tem poder público que dê conta. Né? E aí foi um desespero. Ninguém sabia para onde correr, a ajuda não era suficiente.
aqui em Porto Alegre também veio o posto de saúde, mas assim não houve essa organização toda. O posto de saúde veio aqui, nós tivemos também pessoas abrigadas aqui no CETEC, tivemos em Canoas. Em Canoas o posto de saúde nem chegou. Aqui, pelo menos, em Porto Alegre, veio o pessoal do posto de saúde, até o pessoal foi vacinado contra a gripe aqui, tanto o que estava de voluntário quanto o pessoal que estava abrigado, mas, assim, nada comparado com Pelotas, nem perto. Então, foi a gente se organizando como podia, ajudando quem podia, e mais ou menos a coisa continua igual. Não vemos grande orientação do poder público, né? Então, fizeram abrigos, mas os abrigos não deram conta. Também houve violência nos abrigos, né? Também acolhemos algumas pessoas que inclusive, especialmente uma mulher com 2 filhos, que ela, depois de sofrer várias coisas, saiu vagar pela rua. A brigada militar encontrou e a trouxe para cá. Teve até poucos dias aqui conosco. Então, o que Pelotas mostra que quando o poder público faz a sua parte, tanto do ponto de vista dos mecanismos de prevenção que eles tinham, que acionaram a tempo, que funcionaram corretamente. Claro, a gente era maior, mas pelo menos funcionaram, né? Aqui não funcionaram. Das 23 bombas, eram 7, eram 9, eram 11. Acho que até agora não está funcionando as 23 bombas. Ainda não. Não sei, não tenho a última notícia, mas nunca ouvi as 23 bombas funcionar ao mesmo tempo, né? E agora, em Túlio, por tudo que é lado, eu estive lá. Bom, além de tem montanhas de lixo. Aqui em Porto Alegre, na saída da rodoviária, tem uma montanha de lixo, porque não tem onde levar. E estive em Eldorado e Guaíba ontem, e tem ruas que não dá para passar de tanto entulho. Então, se vier uma chuva maior, esse é o medo, por isso o prefeito de Canoas está dando uma alerta de evacuação de novo, porque está com medo que se chega a chuva e pega esse entulho, o que vai acontecer? Até depois... Esse é o problema, né? O problema do entulho e do encharcamento, né? do solo. Se vem qualquer chuva, inunda de novo, né? Mas, assim, eu digo por Pelotas. Em Rio Grande, por exemplo, se não fossem as ONGs, as organizações, né, os grupos organizados, por exemplo, lá na paróquia, né, o grupo da Associação de Lésbicas, Gays e Bissexuais e Transgêneros, que se organizaram e buscaram, né, um espaço para retirar as mulheres que estavam sendo abusadas, né, nos abrigos. Mas, assim, eu percebi um diferencial em Pelotas em relação ao poder público, porque houve esse cuidado maior, né? É claro que alguns abrigos que tiveram maior número de pessoas, que tiveram 200 pessoas, aí o caos era maior, né? De cuidados, essas coisas. Mas sempre o poder público tentou estar nesses abrigos, apoiando e dando toda a infraestrutura, né, necessária. Então, nós éramos um abrigo particular, teve os abrigos públicos, né, municipais. E, então, como houve vários abrigos particulares de igrejas, de comunidades que abriram as suas casas, as suas portas, e houve também abrigos de casas, né? Por exemplo, uma família acolheu duas, três famílias, então também recebiam um apoio, né? Recebiam doações, recebiam cobertas, recebiam material de limpeza, material de higiene, né? Mas aqui nós tivemos um problema em relação aos animais. Nós tivemos 3 abrigos de animais, e agora nós estamos com a dificuldade de retorno desses animais para casa. Por quê? Porque muitas famílias deram nome e telefone que não condiz. Então, o voltar desses animais para casa não está sendo fácil. Então, nós temos um grande problema que nós não temos aonde levar esses animais.
E aí sim, e hoje, agora à noite, nós talvez seja um assunto a se tratar nesta reunião que está acontecendo, é o que fazer com esses animais, né? E, de uma certa forma, foi uma forma de descarte, né, desses animais, e aí o que fazer? Será que o poder público vai assumir o que vai fazer? Tem uma equipe de doação trabalhando na busca de famílias, mas não sabemos ainda como vai ser. Esse é um dos problemas. Eu soube que aqui em Porto Alegre a gente teve um problema parecido também, né? Tinha muito mais animalzinho resgatado do que lar para eles retornarem depois. E teve parcerias até com outras cidades. Teve gente de São Paulo que adotou animalzinho perdido da enchente aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem que ir em busca, inclusive, desse tipo de solução, porque dificilmente a gente vai ter agora casinha para todos eles aqui, né? Quem puder adotar, que é um gesto legal, que o faça, né? Mas acabando a nossa capacidade de adoção aqui é buscar até o apoio de outras cidades, de outros lugares que puderem, tiverem condições de adoção. Acho que é uma solução viável também, né? Guilherme, eu assim, com esse relato, né, do Bispo Humberto, eu gostaria de falar também no que foi a igreja para essas famílias e o que tem sido a igreja para essas famílias. Eu disse no decorrer desse tempo, lá no abrigo, e também falei nas nossas comunidades, né, porque, assim, as nossas comunidades se envolveram, mas nem todas as comunidades e nem todas as pessoas, né? Eu ainda dizia que era uma forma de nós sermos igreja fora da igreja. E foi o que é o que nós estamos vivenciando neste tempo, né? A gente está sendo igreja fora da igreja. E dos relatos assim que mais nos marcou, né, é de pessoas, principalmente do abrigo de Rio Grande, das mulheres trans, né, que disseram que se não fosse essa casa, se não fosse esse abrigo, não sei o que seria de mim. E nunca pensei que a igreja fosse acolher pessoas como nós. Então, quando nós ouvimos isso, a gente entende que o nosso papel enquanto igreja é esse. E eu estava falando com o Guilherme, Bispo Humberto, antes de nós começarmos, que principalmente a Igreja do Salvador em Rio Grande era uma igreja muito, muito tradicional. E provavelmente muitas dessas pessoas passavam pela frente da igreja e diziam: quando é que nós vamos poder entrar? Né? E a igreja, então, se abre nesse momento, né, nesse espaço e abriga essas pessoas. Então, para nós, enquanto igreja, tem sido também um aprendizado muito grande e uma avaliação de como é importante o ser igreja fora da igreja. Porque para nós, enquanto igreja, pegar nos nossos púlpitos e nos nossos bancos, né, falar daquilo que Cristo vivenciou e nos ensina é muito fácil. Mas quando a gente faz isso da porta para fora, a gente percebe o quanto é realmente importante esse ser igreja fora da igreja. Então, eu queria deixar essa fala, né, esses depoimentos dessas pessoas que colocam a igreja assim como algo importante. Não é simplesmente o abrigo, não é simplesmente o prato de comida, a roupa, mas é o acolhimento, né? É o saber que a igreja, neste tempo, foi acolhedora. Então, é muito mais do que isso, né? Eu pude ver o vídeo antes também que o pessoal gravou, né, com uma forma de agradecimento ali da acolhida, e é muito tocante perceber na fala deles que eles
não imaginavam que pudesse ter uma acolhida dessa forma dentro de uma igreja, né? Não se sentiam acolhidos pela igreja, achavam que não seriam um local de acolhimento para essas pessoas, e elas estando lá, vivenciando esses dias, é um testemunho muito bonito de acompanhar. A gente fica muito feliz de saber do trabalho que está sendo feito aí e nas outras comunidades da igreja também. A gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, já deveríamos ter acolhido essas pessoas há muito tempo, né? Mas que bom que Deus então nos deu a oportunidade, né, de acolher mais e quebrar a barreira, porque às vezes a gente quer acolher, mas a pessoa não se sente, tem medo, né? Principalmente as pessoas trans. Nós temos em Caxias a Chloé, que tem o único abrigo para pessoas LGBTQIAP+, no sul do Brasil. E ela chegou na igreja e viu a bandeira LGBT, porque lá na paróquia temos a bandeira LGBT, assim como na catedral também temos. E ela disse, vamos vir nessa igreja para ver se essa bandeira é só faz de conta ou é de verdade, né? E aí chegou e foi acolhida, e depois foi confirmada, ela e o marido na igreja, né? Então, é bom, assim, ir abrindo, e às vezes essa dificuldade se quebra quando encontramos alguém ou uma situação que nos faz fazer isso, né? Agora nós estamos entrando também em outra fase, que é a Paróquia do Redentor, na Cidade Baixa, que entrou um pouco de água. Agora vai ser um abrigo, mas não para pessoas atingidas, um abrigo para pessoas voluntárias. Vai vir jovens do Espírito Santo, de São Paulo, através do MTD, para ser voluntários e voluntárias no processo de limpeza. Então, nós vamos ter agora o primeiro abrigo, aqui também no CETEC, além de pessoas abrigadas que eram atingidas, teve algumas pessoas que também ficaram aqui como voluntárias. Acho que lá deve ter acontecido a mesma coisa, porque a gente tem que cuidar, né? E ficar aí 24 horas, né, por dia, tá, o tempo todo, vendo como se desenvolvia a situação. Então, nós vamos ter voluntários aqui na Paróquia Redentor, e uma das nossas capelas vai ser abrigo para uma senhora idosa que ficou sem nada. Ficou sem... Ela tinha uma casa, alugou, com o dinheiro dessa casa alugou a outra casa, e as duas casas foram destruídas. Então, não tem para onde ir. E tem outro problema das pessoas idosas, que a gente diz, mas por que a família não acolhe? Porque já não se dava com a família. Já tinha problema com a família. Então, tem esse problema. Não é a gente mandar uma pessoa para aquele lugar. Onde que é o lugar que essa pessoa vai se sentir bem? Esse é o problema. Não é tão simples. Eu tenho um familiar em tal lugar que me acolha. Pode ser mortal isso aí. Então, não. Aí tem que ver a melhor maneira de ajudar a pessoa dentro do contexto dessa pessoa, né? Na medida do possível. Claro, se não podemos, não podemos, né? Mas se pudermos, a gente ajudar. Então, é uma fase delicada. Tem gente que vai passar meses, ou quem sabe, algum ano, até ter um lar adequado para morar. E nós vamos estar nesse meio dessa situação todo esse tempo, ajudando como seja possível. Esse retorno, né, ele exige também muito cuidado, né, porque no abrigo de Rio Grande, por exemplo, né, e aqui aconteceu também, das pessoas irem ver como é que está a água, se baixou, se dá para voltar para casa ou não, e chegarem de volta nos abrigos desoladas, né, com a situação que está na sua residência. Então, tem todo um trabalho, né, de psicológico, e isso foi uma das coisas boas que nós tivemos nos nossos abrigos, foi o atendimento psicológico, né, de voluntários que se colocaram, trabalharam 24 horas, como eu disse, nós tínhamos médicos, enfermeiros, psicólogos, 24 horas,
que atendiam, né, dentro desses, e atendem ainda em Rio Grande, dentro desses abrigos. Mas o retorno também, né, o atendimento desses voluntários quando as pessoas voltam para casa. Eu acho que é um cuidado maior. Eu queria falar um pouquinho das pessoas que estão aqui participando. Além das pessoas que entraram, que deram boa noite, são várias, não vou dizer o nome de todas, tem algumas aqui com algumas... Disse que Nova Santa Rita também foi muito difícil, onde falei da Terezinha Kroll, né? Que teve 9 metros, não tem casa de 9 metros, seriam 3 andares de um prédio, né? Então, realmente arrasou com tudo, aí passou por cima de tudo. Gente dando parabéns. Quem mais temos aqui? Deixa eu ver se consigo, agora trancou um pouquinho aqui, mas aqui, consegui. A experiência negativa de outras cidades ajudou Pelotas. Pode ser, até se aprende até com o cerro, né, dos outros. Muitos destaques em Poa não funcionaram, muitos diques em Poa não funcionaram, disse a Thaís. É verdade, é isso que nós falávamos, né? Muito do problema foi a falha do sistema que tinha em Porto Alegre, né? O que vai ser no meio ambiente com tantos entulhos, isso agora Guilherme vai falar. Vem a fala do Guilherme. E de Manaus, estamos recebendo graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de Samuel de Medeiros, vou mencionar porque vem de longe. Então, Guilherme, é contigo. O que vai acontecer agora? Tá, então a gente tem previsão de chuva volumosa de novo, né, para iniciar na sexta-feira e até segunda, terça-feira, volumes expressivos de chuvas. Eu tenho aqui, vou voltar à apresentação para colocar os alertas da Defesa Civil. Então, a gente tem alerta de risco meteorológico, que é chuva intensa, principalmente na parte norte do estado. Aqui a chuva vai chegar mais no final de semana. Ela vai começar pela parte sul aqui do estado, a chuva vai subindo, e aí sábado, domingo, segunda, volumes consideráveis de chuva, principalmente depois concentrados na parte norte do estado. Um fenômeno parecido com aquele que a gente viu, mas não vai ser tão intenso quanto o que aconteceu em maio, né? Mas aí tem riscos de extravasamento de alguns pequenos córregos e riachos, principalmente aqui na parte central do estado, onde a gente está vendo aqui, com esse alerta de inundação, dessa vez sem alerta de inundação severa. E a gente tem o agravante, né, todos esses bairros onde está sendo feita a limpeza, que estão com os resíduos aguardando ainda a coleta pelo poder público. Com essa chuva volumosa, a tendência é que esse resíduo vá para as bocas de lobo e dificulte ainda mais o escoamento, né? Então, provavelmente essas chuvas vão provocar de novo inundações localizadas nesses locais que têm já histórico de alagamentos mais frequentes. Então, até a Prefeitura de Canoas, por exemplo, fez um alerta, né? Hoje teve ali uma coletiva de imprensa, onde o prefeito estava alertando para evitar, se possível, os locais que alagaram recentemente e retirar, se possível, as pessoas desses locais, mas não é que vá haver extravasamento dos grandes rios aqui, não tem previsão de extravasar o Rio Gravataí, nem o Guaíba, nenhum deles. O que acontece é que a chuva vai cair numa região que já está com alta umidade, onde teve aquele problema de entupimento dos bueiros, tanto pelos resíduos que foram colocados, retirados das residências, mas principalmente com o lodo e lama que se acumulou da enchente anterior e que está lá embaixo da terra, no sistema de drenagem pluvial, que aí agora, quando cai uma chuva volumosa, não vai ter a drenagem eficiente e vai provocar esses alagamentos pontuais. Então, provavelmente a gente vai ter um cenário parecido com aquele que aconteceu em Porto Alegre e em algumas outras cidades, quando a gente teve uma chuva aqui depois, já no final do mês de maio, de 100 milímetros, e aí voltou a alagar alguns locais, alagou locais que não tinham alagado por causa do rio, mas alagaram por causa dessa chuva intensa. Então, isso pode ser que se repita de novo em Canoas, em Porto Alegre e outras cidades do estado, principalmente na parte norte do estado também, mas vai ser um evento diferente, né? Não é
daquele nível de alagamento dos grandes rios, de transbordamento de rio, não é assim, mas vai ser um incômodo, e daí é aquela situação de chegar a água na altura da canela, na altura do joelho, em algumas ruas onde não vai ter o escoamento adequado. E aqui tem mais um slide que mostra daí a previsão de impacto dessa chuva no Guaíba, aqui para a região de Porto Alegre, né? Então, ele vai subir. Aqui a gente está hoje com uma nova referência de nível. Nesse gráfico aqui, a cota de transbordamento do Guaíba é 3,40 metros, e a gente não tem previsão de passar de 3 metros dessa vez, com essas chuvas que vão chegar nesses próximos 4 dias. Então, é uma chuva volumosa, mas que vai causar outro tipo de transtorno, não é aquele de extravasar os rios por cima dos diques e tal, mas a gente tem que se manter alerta e acompanhando, né? Também tem uma questão que é difícil de prever, o modelo não está prevendo o extravasamento do Guaíba, mas a gente tem uma parte que é difícil de colocar nos modelos, de fazer as previsões, que é o fator do vento aqui para Porto Alegre. Quando vem o vento sul, represa o Guaíba e eleva mais uns 30, 40, 50 centímetros. A gente viu isso acontecer, né? Quando o rio já estava baixando e ele voltava a ter alguns repiques, só em função do vento. Então, essa é uma parte que é uma imprevisibilidade. Se o vento, num momento de maior cheia do Guaíba, tomar essa direção e represar o Guaíba, a gente vai ter que adicionar mais 40, 50 centímetros nessa previsão. Mas, mesmo assim, a princípio, não vamos ter um evento nem parecido com o que teve em maio, só que a gente está, né, numa situação difícil, tem muita gente desabrigada, tem um monte de lixo na rua. Então, é bom a gente permanecer atento e aí, nesses próximos dias, aonde for possível, se dá preferência para ou fazer outro tipo de atividade que não envolva colocar o lixo na rua, porque vai vir essa chuva em seguida, né? Se faça, quando possível, o descarte direto para alguns locais. Aqui em Porto Alegre tem locais da prefeitura que quem consegue, quem puder transportar o resíduo direto, pode descarregar direto lá, daí não vai precisar ficar nesses dias. Quem não puder, se puder aguardar, passar esse final de semana e voltar ao trabalho de limpeza, de colocar os resíduos na frente das ruas, para depois de terça, quarta, quando já tiverem acabado essas chuvas, é melhor. Em último caso, não tem aonde colocar, se for colocar na rua, pelo menos procurar não colocar tão próximo das bocas de lobo, né, que são os locais para onde a gente precisa que tenha a passagem livre da água para que seja feita essa drenagem dessa chuva da melhor maneira possível. A Prefeitura de Canoas chegou a dar um alerta de evacuação, de novo. Então, claro, alerta sabemos que é para prevenir. Prevenir significa evitar o mal. Se o mal não acontecer, não tem problema. O problema é se o mal acontecer e a pessoa não estava prevenida. Então, de fato, todo alerta é mais grave do que possivelmente vai acontecer. Quando está certo, né? O errado é o contrário. Tu não dá o alerta e a coisa se grave. Então tá aí Canoas, sob alerta, e se é para Canoa, vai ser para Eldorado do Sul, vai ser para Guaíba, vai ser para toda essa região, aqui para os bairros perto da Arena do Grêmio, Maitá, Sarandi, todo esse lugar, porque são lugares que quando chove, o problema é que a água não sai. Não é o problema que o Guaíba entre. Isso. O problema é que a água não sai se as bombas não estiverem funcionando. Então, essa previsão de Guilherme é boa. O que arrumamos até aqui, vamos dar uma paradinha, observar essa chuva, e quando a gente sentir que está bom, volta a fazer o serviço e termina a limpeza que não conseguiu fazer. Né? Então, é interessante... desculpa, Bispo, é interessante essa questão do alerta, né? Porque foi uma das grandes vamos dizer assim, momentos importantes, né, que aconteceram. Por exemplo, aqui houve grandes falas de alerta, de evacuem as casas, e aí algumas pessoas ainda diziam assim, a gente evacuou a nossa casa e a água não chegou. Que bom que não chegou, né? Que bom que não chegou. Mas se chegasse, isso era uma coisa que era falada, se chegasse e você não fosse alertado, né, você falaria. Então, isso foi uma das grandes coisas.
importantes que aconteceu, né, nas lives feitas aqui pela prefeita, pelo Poder Público, pela Defesa Civil, foi isso, né? Por exemplo, a minha casa, né, aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, estava em alerta vermelho, ou seja, eu precisei sair. A água não chegou nem ficou muito longe, mas eu estava alerta, né? Ergui os meus móveis, a minha filha que mora aqui do lado saiu de casa, então, porque foram alertadas. Graças a Deus não chegou. Mas se eu não tivesse sido alertada, se as famílias não fossem alertadas, talvez o mal fosse pior. Então, é muito importante a gente estar atento aos chamados de alerta, né? Aos pedidos. Se é para sair, que saia. Se é para tirar, não colocar o lixo na rua porque tem problemas de chuva, não coloque, porque a terra está cheia, está inundada, não tem como evacuar, e vai subir esse lixo e aí vai inundar. Então, eu acho assim, muito importante, às vezes as pessoas dizem assim, não vai acontecer comigo, não vai chegar aqui, isso não. E quando a gente fala em alerta, é para ficar alerta. Eu digo assim que é que nem o sinal, né? Quando aparecer ali o amarelo de alerta, ali, então pare, né? E escute e não faça o que tem que fazer. E acredite, né? Acredite. Eu acho que, acima de tudo, nas falas e nas projeções que são feitas, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta. E eu acho que grandes riscos poderiam ser evitados se nós acreditássemos nas falas e nas projeções feitas, né? Que bom que, às vezes, as projeções não alcançam o que deveriam. Que bom, mas, pelo menos, a gente está aí com um sinalzinho de alerta, então é o que a gente tem feito aqui, né? Então, mas eu queria reforçar isso, né, Bispo Humberto e Guilherme, para essas questões. Não vai chover muito, que bom que não chova muito, mas há previsão, há possibilidade, né? Então, obrigada. Como falávamos, lamentavelmente, estamos sim numa crise climática. Mas por que só desde 1941, só agora? Agora vai acontecer todo ano. Todo ano alguma coisa vai acontecer. Ou vai ser seca de um lado, inundação do outro, tornado do outro, aí o desabamento no outro. Vai ser assim. Então, nós temos que começar a mudar nossa cultura de prevenção, até exigindo às autoridades públicas que também tenham essa cultura, né? Mas nós também, como cidadãs e cidadãos, levar a sério. Né? Bom, como disse a Bispa Merigley, vai acontecer. Onde, como, ninguém sabe. Então, vamos prevenir, você é menos uma vítima. Né? E aí vou poder ajudar as outras pessoas. Até teve gente que foi vítima e mesmo assim ajudou as outras pessoas. Né? Teve muita gente que perdeu tudo, e até por uma questão psicológica, porque ao trabalhar para os outros, pensava menos na desgraça que tinha sofrido. Por isso, agora, como disse a Bispa Merigley, o apoio psicológico é muito importante. Eu estive com a reverenda Fátima, agora com a dona Sílvia. Tu ver a casa destruída, tem que jogar coisa pessoal fora. Aí que cai a ficha, como a gente fala, né? Aí percebe o que realmente se perdeu, né? E aí a pessoa pode desabar psicologicamente. E aí tem que ter, primeiro, mais gente do lado para a pessoa não estar sozinha. E segundo, um acompanhamento psicológico permanente para a pessoa não só reconstruir a sua casa, mas se reconstruir como pessoa, ou como família. E se perdeu alguém, até os animais de estimação, porque aquele animal de estimação que se perdeu vai ser a lembrança de todas as outras coisas que se perderam. Então, é bem complexo, vamos estar atentos.
Nós estamos, até um projeto que temos junto com a Diocese Anglicana de Pelotas, o projeto ELOS, está sendo reorganizado, foi feito depois da pandemia para o acompanhamento, e agora então está sendo reorganizado para poder fazer esse acompanhamento permanente que todas as pessoas precisarão ter, inclusive não só as pessoas atingidas, mas todos e todas nós, porque ficou um clima, né, de insegurança. E agora o que vai acontecer? Como vai ser? Tudo isso nós temos que ir trabalhando também pessoalmente, nossos familiares que sofreram. Então, tudo isso vamos ter que... E nosso jeito de ser igreja, como dizia a Bispa Merigley, porque Deus também nos desafia e nos chama, né? A gente, agora falamos de missão de Deus, né? Porque Deus vai na frente. Deus já está nos chamando para ir atender essas pessoas. A nós é manter a atenção, ouvir o chamado e se dispor a seguir esse chamado. E aí descobriremos coisas maravilhosas, né? Como a que a Bispa Merigley nos contou em Rio Grande, mas também a solidariedade, o amor, e pessoas descobrindo nossa igreja, que muitas vezes ficava fechada, só abria no domingo de manhã, e agora começam a ver nossa igreja como um lugar de apoio para a vida de todas essas pessoas. Maravilhoso. Aproveitemos essa oportunidade e sigamos sendo igreja desse jeito, daqui para frente. A reconstrução, eu acho que essa reconstrução emocional talvez seja mais difícil. Hoje à tarde eu ainda dizia, né? A reconstrução de patrimônio e de bens talvez seja mais fácil. Eu vou ali na loja, eu compro um colchão, levo para uma família que não tem, né? Pego uma geladeira, levo para alguém. Talvez isso não seja o mais difícil, né? Por tantas doações que a gente está tendo e a gente está vendo que há uma disponibilidade muito grande, né? Mas essa reconstrução emocional, psicológica, talvez seja a mais difícil e que por muitos e muitos anos ainda vai ter o respingo, né? Como a pandemia. A gente ainda não teve pessoas que ainda não se reconstruiu da pandemia. Aí vem a questão da enchente. Então, nós vamos ver ainda pessoas com essa dificuldade. E ser igreja e estar como igreja neste momento é fundamental. A gente, até pensando nisso e tentando antever os movimentos e como a igreja vai poder ajudar, está sendo pensado uma série de seminários que vão ser construídos em conjunto do Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental da Igreja e do CEA, para se trabalhar os biomas. Foi uma ideia até do Erlon, que é de Petrolina. E aí a ideia vai ser a gente trabalhar quais aspectos e quais fragilidades de cada bioma frente às mudanças climáticas, para a gente começar a tentar antecipar, né? Esse bioma vai ter mais risco de seca, esse aqui vai ter mais risco de cheias, esses vão ser as fragilidades, a gente tem que começar a se antecipar e aí também ver como a igreja vai poder se precaver das mudanças climáticas e dos efeitos das mudanças climáticas para mitigar eles e para poder atuar de forma mais efetiva, né? Então, a gente não tem as datas marcadas ainda, mas a ideia é chamar um especialista de cada bioma para ele trazer essas informações em alguns seminários que a gente vai fazer no âmbito da igreja. Aí, quando tiver as datas marcadas, a gente traz para divulgar, para quem quiser participar e ouvir mais desse contexto. Então, estamos chegando ao fim. Temos aqui uma pessoa que tem participado bastante, a Patrícia Pereira, sempre dando força. O rio continua cheio no limite, lhe disse ela. É verdade, eu passei por várias pontes e o rio não está no nível normal, está mais acima do nível. Não só o Guaíba, os outros rios também.
Isso também assusta um pouco. Prevenção sempre. Ela disse que ela foi voluntária e também teve muito sofrimento como voluntária. E isso fez que diminuísse muito o número de voluntários. Que isso, o Guilherme fez um curso, né, de catástrofe da comunidade anglicana, a Paula também que está aqui, a Letícia, outra, sabem que isto é o que acontece em todas as crises. Primeiro, há um grande número de voluntários e depois a pessoa começa a cansar e a diminuir o número de voluntários. Mas a questão continua. Por isso, inclusive, está vindo esses grupos de outros estados para reforçar o nosso trabalho voluntário aqui. E se no momento qualquer indicativo de chuva assusta. Não vamos, agora, aquela história, gato escaldado tem medo de água fria. Qualquer chuva vai ser um medo para nós. E mais ainda, enquanto todo esse lixo, que são milhares de toneladas, ainda esteja nas ruas. Né? Mas tá, vamos orar, vamos ser solidários, vamos cobrar das autoridades o máximo esforço e seguimos em frente, né? É por aí. Então, gente, agradeço a Bispa Merigley, que eu vou pedir que nos dê a bênção. Eu dei a bênção inicial, agora a Bispa Merigley pode dar a bênção final de nossa live, agradecendo o trabalho dela. Continuamos orando pela Diocese Anglicana de Pelotas. Estejam atentos para colaborar também com a Diocese Anglicana de Pelotas. Para colaborar com a Diocese Anglicana de Pelotas, como que se faz? As doações a gente está colocando pelo Pix da Diocese, né, numa ação humanitária, e o Pix da Diocese é diocese@dapsul.com.br, né, que é a chave Pix, ou se não, em doações entregues lá na Catedral, que estão sendo, como eu disse, né, a nossa catedral é um centro de recolhimento e que vai para os outros bairros e outros abrigos, né? E um outro detalhe importante que eu esqueci de dizer, só rapidinho, o tanto de mulheres grávidas que surgiram nessa... E assim, de kits de maternidade que nós precisamos organizar para entregar, né? Então, qualquer doação, seja lá o que for, né, coloque e deixe lá na catedral e que nós estamos, então, entregando para as famílias. Eu quero encerrar, né, agradecendo essa oportunidade, parabenizando aí a Diocese Meridional por este espaço de fala. Eu acho que é importante, e mais uma vez dizer que é importante que as pessoas escutem e prestem atenção nessas falas e nos alertas que são dados, né, porque isso é o que faz o diferencial. Como disse o Bispo Humberto, nós não estamos no momento de dizer isso não vai acontecer comigo, isso vai acontecer assim. Ninguém sabe a forma que vai ser, de que jeito que vai ser, a quantidade que vai ser. Então, fiquemos alertas durante todo o tempo para que sejamos também portadores de esperança, que sejamos também portadores das boas novas, que possamos ser voluntários e voluntárias, que possamos estar juntos com uma palavra. Se não podemos pegar, se a gente não pode pegar num rodo e ajudar a limpar uma casa, que a gente pegue o telefone, ligue para alguém, lembre de alguém, reze com alguém, e toda ajuda ela é necessária e ela é bem-vinda. Então, agradecer a Diocese Meridional por este espaço de fala. Obrigado, Guilherme, por me convidar, o Bispo Humberto, e seguimos juntos, né? Nesta luta e neste ser igreja fora da igreja. Essa igreja que se construiu fora das nossas paredes. E que Deus nos abençoe, né? Nos auxilie nessa caminhada. E pedimos, então, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós, com cada um dos voluntários,
com cada uma das pessoas desesperançadas, com cada uma das pessoas que hoje buscam um galho de esperança. Que Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Muito obrigado. Só para dizer aqui, temos aqui a chave Pix no chat, então, tanto da Diocese Anglicana de Pelotas quanto a da Diocese Meridional. O Benavenur do Amaral, ministro leigo lá de São Leopoldo. Abraço, Bispo Amerigley, Bispo Humberto e Guilherme, na oração. Também falaram que foi excelente live. Realmente, graças a Bispo Amerigley, ter repartido conosco essa experiência e o aprendizado que a gente tira de tudo isso, que é para isso que serve a vida, para aprender, né? Então, obrigado, até a próxima quinta às 19 horas, com novos convidados e convidadas, e na luta sempre com muita fé e muita esperança, sempre. Beijos, abraços a todos, até a próxima. Deus abençoe. Até mais. Obrigada a todos e todas. Obrigada.